Hoje nos acompanha aqui nossos sócios diretores, o senhor Hernani Follmann, William Edward Bond, o Hernani, nosso diretor administrativo financeiro, o William Bond, nosso diretor industrial e comercial, William Richard Bond, nosso gerente comercial, e nosso supervisor de pesquisa, desenvolvimento e inovação, Carlos Krause. Eu peço a gentileza, então, de prestarem atenção hoje em poucas coisas que a gente veio contribuir. A Bondmann Química foi premiada pela CNI com o Prêmio Nacional de Inovação no período 2013-2014, e é um pouco dessa história que eu venho contar para vocês. Eu até disse, eu não sei qual fórum seria o mais adequado, porque, na verdade, houve uma evolução técnica a partir da prática de conceitos gerenciais, princípios básicos de inovação, criatividade, e o resultado que a gente vem apresentar aqui para vocês. Nós vamos falar de uma revolução em usinagem, baseado na nossa linha OFF. Vamos ver um pouquinho o que é. Rapidamente. O Homo habilis foi o primeiro hominídeo a construir uma ferramenta. E foi o primeiro a usinar. Pegou uma pedra mais dura e lascou e fez uma pedra. Lascou uma pedra não tão dura quanto aquela que ele usou como ferramenta. Aí ele fez o primeiro corte. 2 milhões de anos se passaram e o Homo sapiens aprendeu a usinar várias faces da pedra, né? E lá no Paleolítico, então a gente conseguiu construir ferramentas melhores. Diferença de 2 milhões de anos. 200 mil anos de diferença estão entre aquela ponta de flecha e o smartphone. E nós nos reconhecemos humanos porque usinamos. Desde o primeiro dia que a gente fez a primeira usinagem, nós nos reconhecemos como seres humanos. E essa é uma relevância. Mas o que será que, de novo, em usinagem, de lá para cá mudou? A tecnologia de fazer isso, e somente isso, mas continua sendo uma ferramenta cortando um material e dando forma para ele. E criando tudo isso que está aqui. Tudo que está aqui foi usinado. De alguma maneira, ou passou por alguma usinagem. Desde o botão da nossa camisa, a gravata, o tecido, a luminária, esse microfone, tudo. Ou foi usinado, ou passou por algo usinado. Essa é a relevância do nosso trabalho, é aí que a gente atua. Mas o que será? Qual é o futuro? Olhando para a história, foi lá no final do século XIX que o Taylor, né, aquele da administração científica, colocou um fluido para prover refrigeração ao processo e obteve 30% a 40% de ganho de velocidade de corte. De lá para cá, vários óleos foram desenvolvidos, aplicados, os sintéticos, os óleos integrais. Depois nós tivemos alguns problemas. Logo na década de 40, 50, 30 anos depois, uma geração depois, um grupo de pessoas começou a adoecer, com câncer de fígado, câncer de bexiga, problemas de pele, e começou a se pensar que o óleo deveria mudar, ou ser eliminado, ou ser reduzido. Dali para lá, outras tecnologias mudaram. E aí nós tivemos o MQL, que nós vamos ouvir falar daqui a pouco, né? Tentativas de redução do óleo, mas não de sua eliminação. Da sua mistura com água, formando emulsões, reduzindo também o óleo, mas não eliminando. Até que em 2012, nós tivemos uma mudança aqui no Brasil. E é essa mudança que eu venho falar para vocês. Vários palestrantes já comentaram. Lubricidade e refrigeração são as propriedades básicas relevantes de um bom fluido de usinagem. Neste contexto, é que houve o princípio da inovação em nossa organização. Se nós precisamos de lubricidade, é a propriedade que nós precisamos. Nós, engenheiros, químicos, às vezes temos a mania de associar a propriedade ao material. Eu preciso lubrificar, logo bote óleo. Não, eu preciso lubrificar, então bote algo que lubrifique. É muito diferente. E é sobre isso que nós vamos
ouvi falar hoje. O que se conhece, classificação básica de fluidos de usinagem, ou nós temos os integrais, ou nós temos os base-água. Já foi colocado isso aqui. E as suas bases, em geral, é algum tipo de óleo. Óleo mineral, óleo sintético, de base animal, de base vegetal, de base mineral, ou uma mistura deles, né? Como o óleo semissintético. Um óleo semissintético com 60% mineral, na verdade, é um óleo semimineral, né? Mas, afinal de contas, ninguém vende aqui carro semivelho, né? A gente vende carro seminovo, então chamar de semissintético parece ser mais positivo, aparentemente. Bem, essa é a classificação, baseado no tipo de óleo, se tem óleo ou se não tem, mas no tipo de óleo que está se utilizando. Assim se classificam os fluidos. Mas, essencialmente, o que está em questão são os óleos. Senhoras e senhores, nas suas indústrias, na sua metalúrgica, vocês têm problema? Não. Mas posso lhe fazer algumas perguntas? Pode. Vocês já viram apodrecimento de óleo? Ação microbiana sobre óleo? Sim. Mas isso há 200 anos acontece, desde que meu tataravô era metalúrgico. Baixa propriedade de refrigerante, principalmente os integrais. Aquece. Ontem mesmo, o profissional da Sandvik comentou que tem um processo que ele tem que fazer a seco por causa desse problema de refrigério, esquenta e tal. Ataque a plásticos elastômeros, os finos dos óleos, sabendo que é uma distribuição molecular, não é um produto puro, há finos, e esses finos são querosenes. E esses querosenes atacam materiais orgânicos, como tintas, plásticos, componentes de vedação, borrachas, raspadores, componentes de máquina. Mas essa é a questão. O impacto adverso ao ambiente de trabalho, caiu no chão, a água vai embora, o óleo fica. A névoa carregada de óleo, que eu respiro, vai para o pulmão. Adversa à saúde, doenças ocupacionais, dermatoses, dermatites, doenças de diversos... Aliás, a literatura é vasta nesse aspecto. Impacto à segurança. Em alguns casos, integrais, se não são inflamáveis, são condutores de chama. No piso, são escorregadios, causam acidentes. E o impacto ao meio ambiente já é notoriamente consagrado, onde 1 mililitro, 1 milésimo de litro de óleo, contamina 1 metro cúbico de água, 1000 litros de água, tornando-a imprópria para uso e consumo. E o custo para tratamento de óleo emulsionado é da ordem de 600 a 600 reais a R$1.000 o metro cúbico, feito por evaporação. Porque se eu fizer um tratamento comum, ainda tenho que colocar o resíduo classe 1 do lodo lá no meio ambiente, gastar com isso também. Sem contar que as embalagens são resíduo classe 1, o transporte é perigoso e é especial. Seus resíduos que entram em contato, como EPIs, panos, estopa, tudo vai parar em aterro classe 1 e tem que pagar para aterro classe 1 porque é regulado pela NBR 2004. Bem, isso são problemas e que a gente convive. A pergunta é, será que precisa conviver com isso? Será que é possível, na usinagem, a gente mudar a cara da usinagem? Eu pediria à audiência que preste atenção a esse vídeo, que ele vai contar um pouquinho da história. O mundo já foi um lugar de muitas certezas. Hoje, vivemos uma época de constantes perguntas importantes que questionam a maneira como as coisas vêm sendo feitas e como serão suas consequências no futuro. Vivemos uma época de muitos porquê-nãos. Por que não pensar em novas formas de transporte? Por que não revisar as relações entre governos e pessoas? Por que não abrir espaço para os sonhos das novas gerações? A Bondmann Química acredita no poder do porquê não e resolveu fazer sua própria pergunta. Por que não tornar as fábricas mais seguras, eficientes e sustentáveis? A resposta está aqui.
processo de remover metal de uma peça. Uma tarefa executada por máquinas e operada por seres humanos que desde a Revolução Industrial depende totalmente de um fluido específico, óleo. O óleo lubrifica e refrigera as peças na usinagem, mas também torna as fábricas mais sujas e perigosas e tem um impacto pesado no meio ambiente, o que exige procedimentos de segurança complexos para não causar danos. Foi aqui que a Bondam Química inseriu o seu porquê não. Por que não podemos fazer usinagem sem usar óleo? Eu estou no ramo há 16 anos, então tudo que a gente conhecia era um fluido com óleo, derivado do óleo. Com base na nossa premissa de que química é comportamento, nós começamos a estudar outros tipos de materiais. E realmente aí era preciso pensar em algo diferente. E a possibilidade de algo sem óleo... Por que não retirar o óleo, inclusive vegetal? Por que não usar um fluido isento de óleo que gera toda uma cadeia de benefícios para a empresa e para toda a comunidade? Eu acreditei o que ia ver. Então, na realidade, a Bodman nos ajudou a quebrar alguns paradigmas aqui dentro. E a partir disso, nós conseguimos fazer então um produto sem qualquer tipo de óleo, mantendo as características necessárias que a gente já sabe, que é lubrificação e refrigeração. O início dele foi uma coisa muito rápida. Foi a partir de um insight que eu e o John tivemos. E a partir disso, a gente conversou e eu fui direto para o laboratório para produzir uma ideia que tinha me vindo na cabeça. Eu produzi essa amostra, trouxe para o John e deixei em cima da mesa dele. E eu botei o dedo no copo e saí no corredor fazendo exatamente essa sensação. Só que ao perceber a lubricidade daquela mistura, todos os problemas que a gente já vinha trabalhado vieram exatamente naquele momento. A partir de todo esse aprendizado, e nesse exato momento, nós tivemos a clara visão de que tínhamos algo revolucionário na mão. Miriam me ligou de manhã, às 10h30, perguntar o que eu faria no horário da tarde na escola. Eu disse, estou no laboratório, ele disse, tem um material especial para te testar lá, para ver se usei. E nós ali apreensivos, ele mexia mais na máquina, dava mais potência ainda, até que ele parou de usinar, porque aí nós perguntamos, professor, diga alguma coisa, por favor. E ele disse, olha, o que vocês fizeram aqui? Eu só quero saber se usina, ficou bom, não ficou bom? Eu disse, olha, eu nunca vi nada igual. O que tem aqui? Sabe? É água com biopolímero, não tem óleo. Como não tem óleo? E como é que dá essa lubricidade? Esta é a inovação, esta é a revolução que nós estamos pensando. Cada 3 meses tem que fazer toda uma limpeza do tanque do centro de usinagem, porque o produto apodrecia, mau cheiro e os operadores reclamando. Sem dúvida isso com o B90 tudo foi resolvido. Antes a roupa era mandada lavar, voltava, parecia que ela tinha saído do operacional, não tinha sido nem lavada. Por ser um óleo, tinham problemas com o meio ambiente, então hoje isso nos deixa extremamente confortáveis e tranquilos. Não tem cheiro, não tem odor, não espuma, produtividade em questão de ferramental, que é uma parte que eu trabalho também, eu consegui notar essa diferença de consumo de ferramentas com a utilização do fluido. Nós temos um rendimento muito melhor. A empresa ganhou em custo-benefício, vida útil de ferramental. Melhora esse contato com a ferramenta para resfriamento também. Tem uma durabilidade maior, a diluição também é bem mais acessível e prática. Isso no final nos faz sermos mais competitivos hoje. A gente ficou muito feliz em ter essa
revolução na nossa mão e poder oferecer isso para todo o mercado. E a gente fica muito contente por ter participado dessa grande invenção, né, da Bormann. E tem outras coisas boas, né? Porque assim nós todos vamos ganhar. Se todo mundo tivesse essa consciência, nosso planeta estaria muito melhor. Né? Essa é uma contribuição inestimável para a humanidade. Como é que não vai ser uma revolução? É claro que pode ser diferente. Eu convido vocês, né, a que comecem a enxergar o mundo de outra forma. Esse aqui é o mundo que a gente enxergou, o mundo que nos ensinaram. Se a gente conseguir dar um passo, trocar a nossa lente, enxergar de um outro ângulo as coisas diferentes, nós vamos enxergar o mesmo mundo de outra forma. A industrialização começou ontem. E isso me diz assim, cara, nós estamos recém no começo. As verdades não são absolutas, nós estamos aprendendo as coisas. Tudo começou com B90, fluido B90. Foi o primeiro fluido de usinagem isento de óleos do mercado. E logo que nós colocamos no mercado, muito antes dele receber esse nome, ele nos assustou. Porque em fase de validação, em campo, os clientes já o queriam comprar, com prazos muito exíguos de teste. 1 semana, 1 dia. Resultados vinham malucos. Olha, eu trabalhava de uma forma, tinha um sistema de furação, fazia 170 furos, e tinha, 170 furos, tinha que usinar, tinha que afiar a ferramenta, 30 minutos, voltar a usinar, e passei a fazer 700% a mais de furos com fluido. Uma empresa aqui de São Paulo, Piracicaba, se eu não me engano, aço 60 Rockwell, ferramenta de cerâmica, usava uma pastilha para uma peça. Passou a fazer 9 peças com a mesma pastilha. E vocês podem fazer a conta. Só que sem gerar efluente. Bom, vamos ver isso aí. Em que se baseia? Depois do B90, nós desenvolvemos uma linha de fluidos que ganhou o termo Oil Free Fluid, fluidos isentos de óleos, que hoje corresponde aí ao Y40, voltado para metais amarelos e alumínio, o B90, o mais versátil, não genérico, versátil, ele trabalha basicamente em aço, mas que consegue trabalhar em alguns clientes também com metal amarelo e também com aços mais leves, mais fáceis de usinar, como ferro fundido. Mas, especialmente para esses mais fáceis de usinar, nós temos 2, que é o H40 e o S40. Fluid, H40 e S40. E, nessa linha, nessa leva, já desenvolvemos o Teuto. Teuto 68, Teuto 32, Teuto 100, Teuto 150. Teuto não é uma homenagem aos alemães, porque é com O, né? E é o acrônimo de The End of Tramp Oil. O fim do Tramp Oil. Mas e tem mais coisas por aí, além dos... na linha de protetivos e nessa mesma linha. Então, o futuro é uma usinagem mais limpa, mais completa, mais produtiva, mais lucrativa. Basicamente, a inovação se dá por um biolubrificante não oleoso, sólido. E ser sólido também trouxe uma característica para o produto, trouxe propriedades de extrema pressão. Mesmo. E lubricidade. Porém, o biopolímero em si, ele não é um óleo. Por isso, ser um óleo de mamona não é um biopolímero, uma macromolécula oleosa. Não, é um sólido. E com água. A água em si tem a propriedade refrigerante desejada, mas o biopolímero em si não tem propriedade nenhuma. Porém, os dois juntos formam um biolubrificante, 100% isento de óleo.
Nós formamos o biolubrificante porque a propriedade de lubricidade se dá pela união da água com o biopolímero. Assim, nós temos aqui as Hydratation Shell, né, as conchas de hidratação, que geram a propriedade de deslizamento, a propriedade lubrificante desejada. Formamos esse biolubrificante, induzimos comportamento de óleo para a água, inclusive com diversas viscosidades, e sem nenhuma adição de óleos ou derivados de ácidos graxos. Óleos e graxas, zero. Com isso, isso é a essência da revolução. Mais do que uma inovação, uma quebra de paradigma. É extra classe, porque ele não se classifica da forma tradicional. É sintético? Não, não tem óleo sintético. É mineral? Não, não tem óleo mineral. Ele só é um biolubrificante, tá? Entre os biolubrificantes. Para ser biolubrificante, tem que ser prontamente biodegradável, pelo método OECD 301, e ter uma origem renovável. Com isso, por exemplo, nós classificaríamos um biolubrificante se fizéssemos a partir de um óleo de mamona, um óleo de arroz, seria um biolubrificante. A diferença é que o nosso é da classe do sem óleo. É isento de óleo. Isento de óleos e graxas. E, se eu não preciso botar óleo, para que eu vou botar emulsionante? Para espumar? Para se incorporar tramp oil? Não. É mais uma vantagem, não ter emulsionante. E as vantagens são só de alguns pontos de vista. Economia, produtividade, ambiente de trabalho, responsabilidade ambiental, saúde e segurança. Só nesses aspectos. Ou seja, todos. Patente verde nacional. 2012, 28 de dezembro de 2012, foi concedida a patente, no processo de patentes verdes, a patente é de propriedade da Bondman Química por 20 anos. E já estão requeridas as patentes internacionais. Então, a gente sabe o caminho que está fazendo e quer fazer isso se tornar uma realidade. Por ser isento de óleo, eu não sei quanto tempo eu tenho ainda. Por favor, João, quanto tempo eu tenho ainda? Ok. Isento de óleo, o risco ambiental altamente reduzido, porque não tem nada perigoso, desde a embalagem, desde os materiais, e atendendo a todas as normas nacionais e internacionais. Não gera resíduos perigosos, portanto. Me permite usar a capacidade máxima da máquina. Se eu tenho uma máquina de alta pressão, 70 bar, não vai espumar, não tem emulsionante, não tem óleo. Não espuma de jeito nenhum. Para começar... e estabilidade de emulsão. Não tem emulsão, não tem nada para quebrar. Então, é 100% estável. Não tem problema de estabilidade. Impacto na saúde do trabalhador. Vapor de água. Não é zero. Porque você sabe que o vapor de água pode conduzir vírus, bactérias, assim por diante. Mas pensem, se eu não tenho matéria orgânica, a diferença de DQO entre um semissintético e o fluido B90 é de 1,5 milhão de DQO, 1,5 milhão de miligramas por litro, para 44 mil. Se eu não tenho tanta matéria orgânica, para que eu vou encher de biocida? Não tem necessidade. Impacto muito menor também na linha de biocidas, coerente com a tendência, principalmente europeia, de redução de biocidas. Não tem parafinas cloradas, que é altamente prejudicial. As parafinas cloradas, quando a gente coloca, por exemplo, no ferro fundido, e o ferro fundido vai ser refundido, essa incineração é proibida no país. Porque espalha, inclusive aqui, se fizerem medição nesta sala, nós vamos encontrar parafinas cloradas. Existem trabalhos, principalmente na região de São Paulo, mostrando nas comunidades onde tem parafina clorada. E a rigor isso é proibido. Uso da capacidade da refrigeração máxima, muito menos poluentes, é a relação aí do DQO que eu já falei, mais tempo de vida útil, porque se eu não tenho apodrecimento, não tenho possibilidade de quebra de emulsão, nós temos máquinas que já estão há 2 anos sem trocar. Máquinas numa escola onde fica parada 90 dias a máquina. A máquina remove o tramp oil,
para a máquina, dali a 90 dias, liga a máquina e sai trabalhando. Sem cheiro. E não tem um material orgânico que ataque componentes de vedação. Fizemos testes com diversos tipos de componentes de vedação no Centro Tecnológico de Polímeros. Diferença assim de O-ring, um fluido semissintético base de referência, deforma 8 vezes mais em relação a um fluido isento de óleo, um componente de vedação. E aqui o ganho que mais nos trouxe alegria. A gente sabe que quanto mais fria, mais dura é a ferramenta. Se ela é mais dura, claro, quando ela não quebra, e não deve quebrar, ela gasta menos. Materiais fáceis de usinar, já alcançamos até 50% de redução de custo ferramental. 50% a mais de produtividade. E quanto pior é o processo, quanto mais forte, quanto mais dura é a peça, quanto mais dura é a ferramenta, os ganhos vão a 300, 700, já alcançamos até 1000 em algumas. E não pense, eu mesmo fui o primeiro a duvidar desses números. Mas são números de campo. É claro, em média, é isso que nós temos alcançado. E o que comprova isso, recentemente nós tivemos uma empresa produtora de máquinas que fez a filmagem térmica, comparando um fluido semissintético com o fluido da linha off. As cores revelam por si a diferença. O fluido linha off não só refrigera, como não deixa o sistema esquentar. Enquanto que as temperaturas, com o sistema óleo semissintético, 60% base mineral, tem essa diferença. E é por isso que gasta muito menos ferramenta. E é por isso que o desempenho é muito melhorado. É por isso que a produtividade aumenta muito, sem contar todos os benefícios da ordem humana, segurança, saúde e meio ambiente. Se a gente vai analisar viscosidade, lubrificação, refrigeração, fonte de matéria-prima renovável, vida útil de ferramental, segurança do trabalhador, formação de neva, facilidade de remoção do tramp oil, vida útil da solução, cheiro, facilidade de controle da qualidade, espumação, descarte ao meio ambiente, cuidados na aplicação, custo-benefício, valor-benefício, preservação de maquinário. O sistema sem óleo é melhor em todos esses aspectos. Onde é que nós empatamos? Ou perdemos no cuidado na operação, porque um fluido integral não precisa olhar pH, não precisa olhar nada, é integral, é só óleo, não tem água, então ele não incomoda, bota lá e deixa rodar. Porém, as desvantagens do integral vocês já sabem. Humildemente, é melhor em tudo. Quando a gente olha todo o ambiente de trabalho, aí eu não vou... Em todos os aspectos sistêmicos da organização do trabalho, o impacto é positivo. Desde a chegada do produto até sua expedição, quando expede. Porque nós já estamos orientando o desenvolvimento de máquinas para que a saída do cavaco aqui tenha um sistema de retorno do fluido, gerando zero efluente. Zero efluente. Simples assim. Já estamos influenciando. Se eu tenho uma refrigeração tão elevada, eu não preciso um tanque daquele tamanho. Eu posso ter um tanque menor e uma máquina menor e mais eficiente. Tudo isso pode mudar a forma e a tecnologia. E aí tem outras influências também que a gente deve avaliar. Mas em todos os aspectos, ele acaba influenciando positivamente. Então, aqui é um mapa mental, um resumo das características, mas eu já comentei sobre todas elas. Em todos os processos, até em vidro, nós temos usinagem em vidro com resultado positivo, todos os tipos de metais, polímeros, absolutamente todo tipo de material, até estampagem, substituição de óleo em estampagem, rosca por conformação. Quando a gente tira o óleo integral e bota o fluido isento de óleo, as diferenças são gritantes. Então, nós temos uma empresa lá de parafusos, onde a cidade fedia óleo. E hoje,
a gente entra, parece que não está entrando numa indústria mecânica, substituindo óleo integral por água. Questão do DQO, né? Enfim, das influências, já falei, estou encerrando, mas esse foi uma vitória importante para nós, porque os manuais dos fabricantes de máquina contêm, para usar nessa máquina e tal, e não perder a garantia, tem que usar um produto com 60% de base mineral. É a Home, que nós não vendemos, nós só desenvolvemos um trabalho em parceria, nós não vendemos ainda, né? Há 1 ano trabalhamos com ela, com a área técnica, e obtemos, através do BIT 04 de 2015, é o Boletim de Informação Técnica, interno e externo, aqui nesse parágrafo, ele diz, atualmente, nós aceitamos fluidos de base sintética, porém, os fluidos isentos de óleo da linha OFF da Bondman Química são aceitos também e são 100% isentos de óleos e podem ser utilizados em nossas máquinas sem problemas nenhum. Se alguém reclamar de garantia, alguma coisa, não pode, a própria fabricante de máquina já está afirmando com certeza. Então, a gente tem a chancela de um grande fabricante de máquinas, que vocês conhecem aí também. E é só o primeiro. Por isso que nós estamos falando que o fluido isento de óleo representa mais do que uma inovação. É uma revolução. É uma quebra de paradigma. Os nossos clientes, temos a honra de ter a Sandvik como cliente. Temos a Stara, Fiat, Nets, enfim, alguns clientes aí, que vocês já temos em torno de mais de 1000 clientes no Brasil utilizando essa tecnologia. Mas se vocês quiserem conhecer, IMB São Paulo, World Skills. Nós somos patrocinadores do World Skills, e lá vocês vão ver as duas tecnologias. Tem 31 máquinas com fluido isento de óleo, e temos 30 máquinas com uma empresa com óleo. E vão poder ver, em loco, esta diferença. E é a primeira empresa, no World Skills é um evento, uma competição, uma Olimpíada Profissional Mundial, 2015 é feita no Brasil, e é a primeira vez de todas as edições que uma empresa brasileira de fluidos de usinagem fornece o fluido de usinagem para as máquinas dessa competição internacional. E é a Bondman Química. Então, quem quiser, aqui foi o evento onde nós recebemos o Prêmio Nacional de Inovação, em 2013. Temos o filme no TEDx, quem conhece esse movimento mundial, né, sobre pensadores do TEDx. Temos a palestra do William. E aqui tivemos a honra de roubar um pouquinho o que a gente pensa de uma outra empresa. Eu peço, por favor, rapidinho. Here's to the crazy ones. The misfits, the rebels, the troublemakers, the round pegs in the square holes, the ones who see things differently. They're not fond of rules, and they have no respect for the status quo. You can quote them, disagree with them, glorify or vilify them, but the only thing you can't do is ignore them, because they change things. They push the human race forward. And while some may see them as the crazy ones, we see genius. Because the people who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do. A empresa vocês conhecem, mas nós nos associamos no pensamento com esse modelo da Apple, pensar diferente. Tinha um finalzinho ali. Só para... Mas é 1 minuto. Vou avançar aqui até o final. Bom que a gente revê um pouquinho. Resumo, né? Ok, ali. Vamos lá. Aqui. Falamos do TED. Aqui, aqui. Rapidinho, então, a Bondman Química é uma empresa com mais de 20 anos. Nasceu lá no Rio Grande do Sul, na cidade de Canoas, do lado de Porto Alegre, e nós temos uma filial em Indaiatuba, São Paulo. Okay?
Aqui são as nossas 6 linhas com mais de 100 produtos. Então, fluidos de usinagem é uma das linhas da empresa. Mas os princípios que regem o modelo de negócio que a gente faz são absolutamente os mesmos, em todas as linhas. E vem mais coisa nova por aí, vocês podem ter certeza. Aqui um pouco dos prêmios. Né? Nós trabalhamos com o sistema SAP, vencedor do Prêmio Nacional de Inovação. Fomos 2 vezes finalistas do Prêmio Nacional de Inovação. No ano anterior, nós fomos finalistas. No ano seguinte, nós ganhamos. Fomos 2 vezes finalistas do Prêmio Nacional. Nós temos um alto índice de satisfação de clientes, mais de 1 milhar de cidades cobertas, mais de 4.000 metalúrgicas atendidas, mais de 11.000 clientes ativos. É uma empresa sólida, vocês podem ter certeza disso. E tenho muito orgulho de participar dela e fico à disposição para perguntas, anseios. Obrigado.